Hoje à noite nós vamos falar sobre o propósito de Deus na família. Mas antes disso, eu quero ver quem se lembra da palavra do dia. Levanta a mão se você se lembra. Muito bem. Zion, fica de pé aí e fala a palavra, bem alto. Hã? Não, quase. Ali atrás, Gabriel, acobilhar. E Gabriel significa o que? Acobilhar. Acolher, refugiar, receber. Vem aqui, Gabriel, você pode escolher alguma coisa. Depois eu vou dar permissão para vocês também, eu sei. Coloca a mão aí. Eu sou generoso, como eu já disse hoje de manhã. Eita, o Finis? Não, pronto, muito bem. Ainda tem recolher dentro de casa, né? Receber com carinho as pessoas em nossos lares. Então isso é a palavra do dia. Amanhã nós vamos ter outra palavra, certo? E eu estou tentando escolher palavras que têm alguma coisa ligada com o tema desse final de semana. Hoje à noite nós vamos falar sobre o propósito da família. Agora, isso é uma coisa muito difícil de responder rapidamente, porque, na verdade, a Bíblia apresenta muitos propósitos para a família, mas se a gente primeiro pensar no tema, o que seria o primeiro e maior propósito da família? Glorificar a Deus, né? Portanto, quer vocês comam, ou bebem, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Como é meu costume, um retiro, já que esse é o segundo retiro, agora vai virar costume, eu tenho algumas piadinhas para contar, né? Só para começar bem. E primeiro eu estava vendo ali hoje à tarde na cantina que lata de refrigerante só tinha soda, né? Aí eu fiquei pensando, poxa, se a minha esposa fosse soda, ou se fosse refrigerante, seria soda, porque só dá ela no meu coração. Gostou? Valeu? Estamos falando sobre família, né? Amém. Aí tem uma mulher que diz: o cachorro do meu marido não faz nada que eu peço, por isso que eu prefiro gato. Essa aí foi ruim. Mais um de família aqui. E a gente vai tratar dos pontos positivos de família, viu? Mas uma mulher cansada do seu marido, cansada do casamento, ela escreve um bilhetinho e fixa na geladeira. E vai embora. Abandona o marido. Ele acorda, levanta, vai para a geladeira e ali ele vê o bilhete que a esposa deixou, dizendo: acabou tudo. Aí ele abre a geladeira e disse: não estou entendendo. A geladeira está cheia. O pobre. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 127. Salmo 127. Essa foi triste. Não, a gente pode pensar nos melhores, né? Eu vou tentar ver se a gente arruma algumas piadinhas melhores do que essas últimas. Salmo 127. Versículo 1 diz o quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em vão trabalham os que a edificam. Agora, se você olhar ao pé da letra, nos parece que está falando sobre construção, né? Se você já trabalhou em obra, se você já construiu casa, se você já participou de alguma forma em obra, você sabe que é trabalhoso. E você sabe que é necessário seguir a planta. Se não seguir a planta do arquiteto, do engenheiro, você não vai ter uma casa bem edificada. Da mesma forma, se o Senhor não for o arquiteto, engenheiro, construtor, pedreiro, se o Senhor não edificar a casa, a família, em vão as pessoas vão tentar fazer da sua própria forma. É por isso que nós encontramos um mundo hoje em caos. Nós encontramos culturas, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, em que a família está caindo aos pedaços. Nós não precisamos de apresentar muitos exemplos, porque nós conhecemos
intimamente muitas pessoas em que isso está acontecendo. Mas hoje à noite e essa semana nós queremos olhar para a palavra de Deus e ver o que o Senhor nos ensina a respeito da família, a respeito das nossas vidas vivendo em comunhão uns com os outros. É frequentemente muito difícil corrigir os erros de gerações passadas. Mas nós que conhecemos a Cristo, podemos mudar a nossa geração. Nós podemos fazer diferente para que os nossos filhos, e os nossos netos, e os nossos bisnetos tenham experiências diferentes das nossas. Nós queremos que a glória de Deus seja revelada em nossas famílias, ao ponto de que as nossas famílias andam em união, andam em amor verdadeiro, andam segundo os propósitos de Deus. Então, esse vai ser o tema hoje à noite, o propósito de Deus na família. E nós não vamos ficar em um trecho apenas, nós vamos ver vários trechos, tentar fazer uma teologia bíblica da família, pegando vários trechos nas Escrituras que falam sobre o propósito de Deus para a família. Lembre-se que se você aplicar esses princípios na sua vida e na sua família, os resultados são eternos. Os resultados são eternos. Vamos começar hoje à noite respondendo essa primeira pergunta. O que é a família? Né? Uma pergunta até que na cultura ao nosso redor há muitas respostas hoje. Se você voltasse 30, 40, 50 anos atrás, a noção de família era uma coisa. Hoje, ao conversar com pessoas, você vai ouvir outras coisas. Você vai ouvir pensamentos diferentes, filosofias diferentes. Mas o que é que a Bíblia ensina? O que é que Deus nos ensina? Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, diz assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E nós encontramos, em primeiro lugar, a família é a primeira instituição criada por Deus, certo? Antes de existir tabernáculo, antes de existir a nação de Israel, antes de existir a igreja, o que existiu foi a família, a primeira instituição. E por ser a primeira instituição criada por Deus, nós sabemos que é algo importante para Deus. Sabemos que é algo muito valioso para Deus. Se vocês lembram o trecho em Gênesis capítulo 2, que vai ampliar um pouco o contexto da criação do homem e da mulher, depois de Deus ter criado o homem, o Senhor disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, a que seja semelhante a ele. Isso em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Uma coisa muito curiosa, né? Deus criou o ser humano com a necessidade de se relacionar com outros. Deus nos criou para vivermos em comunidade com outras pessoas. E por ser a família a primeira instituição, nós encontramos aqui o primeiro casamento. Em Gênesis capítulo 2, o casamento entre um homem e uma mulher. O plano original de Deus para a família começa assim. Se começa diferente, já começa de forma errada, porque não segue os propósitos e princípios de Deus. Então nós sabemos que a família é a primeira instituição criada por Deus e por isso nós podemos dizer Deus é o Criador, né? Ele cria todas as coisas, Ele criou os céus e a terra, criou tudo que existe debaixo do céu, tudo que está na terra, tudo que está nos ares, Deus criou tudo. E por ser Deus o Criador de todas as coisas, nós devemos prestar atenção àquilo que Ele nos fala a respeito da família. Deus é o Criador da família. Então,
Na verdade, Deus é o único que tem autoridade para nos dizer como deve ser a família, não é verdade? Por Deus ser o Criador, Ele é o único que tem autoridade para dizer como deve ser a família verdadeira. Gênesis capítulo 2, versículo 24, depois de Deus levar a mulher ao homem ali no jardim, diz: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. E aqui nós temos o primeiro casamento, né? O primeiro encontro do homem e da mulher, e Deus realiza o primeiro casamento ali no jardim do Éden. E por Deus ser aquele que fez essa instituição, por Ele ser criador de todas as coisas que são boas, nós podemos dizer que a família é uma coisa boa, não é verdade? Se o que Deus criou era bom, em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós podemos também chegar à conclusão de que a família é uma coisa boa, o casamento é uma coisa boa. Então isso aí é o padrão e por aí nós vamos fazer a construção. Mas antes disso, nós precisamos conversar um pouquinho sobre a situação atual na sociedade. Porque se nós olharmos fora das nossas famílias, da nossa igreja, e simplesmente examinarmos os nossos vizinhos, os nossos conhecidos, talvez parentes, amigos, nós vamos ver uma desconstrução da família. Nós vamos enxergar hábitos e pensamentos que são completamente contrários aos propósitos de Deus. Inclusive, a maioria dos filmes que você vai assistir a respeito de namoro, casamento ou família, a maioria dos filmes já começam com um ponto de partida errado, porque vão lhe ensinar que o amor é um sentimento. E a Bíblia nunca apresenta isso para nós. Então, qual é a situação atual da sociedade? Nós podemos dizer que a sociedade está em crise quando se trata da família. Vocês concordam? Vocês concordam? Chacoalha aí a cabeça. Eu esqueci de fazer uma coisa. Hoje à noite vocês vão me ajudar, porque eu não sei se vocês estão acordados, se estão me acompanhando. Então eu tenho um apito aqui, viu? Esse apito vai ter duas funções durante a pregação hoje à noite, certo? Se eu apitar uma vez, é para dizer amém. De voz alta, certo? Eu sei que vocês não estão muito acostumados, né? Nós somos batistas, bíblicos, né? A gente não faz muita barulheira. Se eu apitar uma vez, vai dizer o quê? Muito bem, se eu apitar duas vezes, é glória a Deus. Muito bem, eu não vou apitar tão alto não, mas vamos lá. Vocês concordam que a sociedade está em crise por conta da família, está desconstruída? Sim, muito bem, muito obrigado. Vai me ajudar muito, porque aí eu sei quem está acompanhando a mensagem, tá bem? Nos lares existem crises, tensões, contendas, discussões, iras, gritarias, ofensas, ressentimentos, amarguras e muitas separações e divórcios. Se você simplesmente vê as pesquisas, não só aqui, mas na maioria dos países ocidentais, você vai descobrir que quase 1 em 2 casamentos vai terminar em divórcio. Mais ou menos, certo? Em alguns países varia um pouquinho. O pior de tudo é que dentro da igreja a porcentagem cai pouquinha coisa, certo? Cai para 35%, para 40%, já é um número muito alto quando se trata de divórcio. Deixa eu ler algumas citações que vêm de filosofias fora da igreja, certo? Um psicólogo inglês escreveu um livro com o título A Morte da Família. Nesse livro ele escreve: precisamos acabar completamente com a instituição da família. Ele diz, porque é uma das ferramentas principais do mundo ocidental condicionar as pessoas com uma cosmovisão imperialista. São coisas que parecem estranhas, mas são coisas que hoje estão sendo ensinadas na cultura lá fora. E o casamento não presta, porque é algo
do imperialista, é algo do colonizador, é algo que não pertence à sociedade moderna. Uma feminista americana com o nome de Kate Millett, muito conhecida lá nos Estados Unidos, ela escreveu um livro chamado Política Sexual. Nesse livro ela escreve que a família precisa ser abolida porque ela oprime e escraviza as mulheres. Oprime e escraviza as mulheres. Esses são os pensamentos, meus queridos, de muitas pessoas, não apenas 2 que escrevem livros, mas muitas pessoas lá fora. Então nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que dentro da família, o inimigo está ganhando muitas vitórias. A família, na verdade, na minha opinião, é o alvo dos maiores ataques de Satanás nos dias de hoje. Certo? Porque se ele conseguir destruir famílias, ele vai destruir sociedades. Ele vai destruir igrejas. E se ele conseguir destruir essas coisas, ele vai vencer. Mas a maravilha que nós sabemos é que Deus tem um povo especial que é chamado por seu nome, que um dia passará toda a eternidade com ele. E esse povo tem um chamado, um alto chamado de viver na sociedade de forma diferente. Então, a família do cristão deve ser diferente. Não deve ser como as famílias das novelas. 2 anos atrás, quando eu fiquei internado na UTI, uma das piores coisas que aconteceu é que eu estava numa cama debaixo de uma televisão lá de 50 e poucas polegadas e só passava novela. Era o dia inteiro. Graças a Deus, os meus óculos estavam com o André, então não podia enxergar muito bem. Mas eu sabia de uma coisa. André chegou um dia para me visitar e eu falei, André, aquele casal ali, ela está traindo ele com aquele outro. Eu não vi nada, mas só pela voz e a história eu pude entender isso, certo? As novelas, os filmes, a cultura de forma geral está atacando a família. Se você assistir programações, sejam eles até mesmo desenhos, né? Tem esses desenhos hoje que são mais para adultos do que para crianças. Uma família da pesada, o rei do pedaço. Gente, são desenhos podres, terríveis, porque destroem o sentido verdadeiro do que é a família. E essa destruição da família acontece, em primeiro lugar, porque o ser humano abandonou o conselho de Deus. Quando o ser humano decide fazer as coisas por conta própria, você pode acreditar que isso vai terminar mal. Quando o ser humano decide rejeitar a vontade perfeita de Deus, você pode acreditar que vai acabar em ruínas, em destruição. Então a pergunta que eu tenho para vocês hoje à noite: está em caos a família de forma geral, mas será que há solução para as famílias da igreja? Será que há solução? Vocês acreditam que Deus tem a resposta, que Deus tem as diretrizes que pode fazer do seu casamento um casamento bem-sucedido para a glória de Deus? Amém, muito obrigado. Vamos continuar. Provérbios capítulo 10, versículo 1. Provérbios capítulo 10, versículo 1 diz o quê? O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Tem tantos provérbios na Bíblia que nos mostram o que acontece com casamento ou com família, onde princípios bíblicos não são vividos, onde não há obediência às normas estabelecidas por Deus. Sempre vai acabar em tristeza. Nunca vai acabar em coisas bem-sucedidas. Então, a verdade é que se nós deixarmos de ensinar aquilo que é verdadeiro na igreja e em nossas famílias, os nossos filhos certamente vão adotar os padrões da sociedade. É isso que nós estamos vendo de primeira mão diante de nós. Eu li pesquisas recentemente da igreja americana,
que dizem que as crianças que depois crescem, se tornam adolescentes e saem para a universidade, tem uma porcentagem enorme, é tipo 60 para 70% que estão abandonando a fé, certo? São crianças que são criadas dentro de famílias cristãs, com o passar do tempo, elas abandonam a fé. Tem algo errado. O que está acontecendo dentro da família? Nós podemos dizer que certamente há uma falha tremenda na aplicação de princípios bíblicos dentro do lar. Eu posso dizer como testemunha de que quando nós obedecemos a palavra de Deus e seguimos princípios bíblicos, a nossa família não somente pode ser bem-sucedida, ela será bem-sucedida. O problema é que muitos de nós somos teimosos e demora tempo para nós acatarmos aquilo que Deus nos apresenta em sua palavra. Então, como eu disse, as maiores crises da sociedade estão principalmente na família, e a família é o alvo principal dos ataques nos dias de hoje. Isso é minha perspectiva, não sei se você concorda ou não, mas eu creio que as estatísticas apontam para essa realidade, certo? Terceiro, quais recursos nós temos como cristãos para edificação e, vamos dizer, reconstrução da família, certo? Talvez você está aqui hoje à noite dizendo, minha família não está bem. Nós temos conflitos sérios, nós não estamos crescendo espiritualmente em nosso lar. O que é que nós podemos fazer? Bom, primeiro nós podemos contemplar esse versículo que está na parede aqui, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você está trabalhando em vão hoje na sua casa? Você está trabalhando em vão? Você está assim empurrando a vida pela barriga? Você está tentando fazer as coisas, mas nada dá certo? Você assiste um filme de romance e você pensa que o casamento verdadeiro deve ser assim, né? Deve ser só estrelas e aqueles sentimentos, aquela euforia sempre. E quando acaba isso, acaba o casamento. Eis um problema. Esses filmes não apresentam amor verdadeiro, não apresentam casamento bíblico. Apresentam ideias falsas, ideias que só vão fazer você ficar frustrado. Se você ficar olhando para aquilo que não é o Senhor, para significância dentro da sua família, você vai ficar frustrado. Nós temos instruções claras na palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 diz que toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para alguma coisa na justiça. Me fale aí. Instrução, muito obrigado, vocês estão melhor na Bíblia do que eu. Instrução na justiça, para que o homem de Deus esteja plenamente preparado para toda boa obra. Significa o quê? A palavra de Deus tem tudo o que nós precisamos para o viver. Tudo que nós precisamos para viver de forma bem-sucedida, de acordo com os valores de Deus, nós encontramos nas Escrituras. Tudo, tudo, tudo. Você não precisa de um livro de autoajuda, você não precisa de um psicólogo ou de uma terapia, você não precisa dessas correntes que eles fazem em determinadas igrejas para quebrar alguma coisa na sua família. Meu querido, você só precisa fazer uma coisa: se arrependa e obedeça. É simples. Parece tão complicado, né? Mas é porque a gente está muito ouvido às coisas que não são a palavra de Deus. Em segundo lugar, nós temos o poder do Espírito Santo. Se nós conhecemos a Cristo, a palavra diz que Ele habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 6 que nós somos templo do Espírito Santo. Quer dizer o quê? O Espírito de Deus agora está em nós. No domingo nós falamos um pouco a respeito disso, né? A glória de Deus nos transforma. Como é que é isso? É porque o Espírito de Deus está dentro de nós agora. Nós não precisamos de algo fora de nós para fazer algo.
Nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, aplicando a palavra de Deus, e isso só vai resultar em sucesso nos padrões de Deus. O que mais? Nós temos o povo de Deus, a igreja, né? O povo de Deus. O pastor Rony hoje de manhã falou que tem pessoas que dizem, eu sou a igreja, né? Eu sou a igreja, eu não preciso me congregar com ninguém, eu posso aprender sozinho, eu posso assistir o R.R. Soares, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Meu querido, isso é mentira do diabo, você precisa sim da igreja. Se você ler Efésios capítulo 4, você vai descobrir que é impossível você crescer em maturidade espiritual fora da igreja. Impossível. Você precisa de outras pessoas. Nós fomos criados para viver em comunidade, primeiro em família, agora Deus tem nos dado a sua igreja, a igreja de Cristo. E vivendo em comunidade, nós aprendemos uns com os outros. Às vezes é difícil, né? Tem gente difícil na igreja. Às vezes eu sou um deles. Às vezes a gente tem que ter paciência para lidar um com o outro. E um retiro, meus queridos, é o melhor lugar para a gente fazer isso, né? Porque a gente está cansado, às vezes alguém bate o olho errado na gente, a gente fica chateado. Mas sabe que dentro da família cristã que é a igreja, nós aprendemos a perdoar, a amar, a viver aqueles princípios recíprocos que nós aprendemos no ano passado. Vocês se lembram? Amar um ao outro, servir um ao outro, exortar um ao outro. Se você se lembra, a gente colocou uma lista longa desses mandamentos recíprocos que nós encontramos nos evangelhos. Jesus ensinou a importância disso. Então nós temos o povo de Deus, que é a igreja. Deixa eu ler rapidamente Tito capítulo 2, versículos de 1 a 7. No ano passado nós pregamos uma série no livro de Tito, um livro extremamente prático para a igreja, para todas as pessoas da igreja, quer sejam jovens, crianças, adultos, solteiros, casados. Tito tem muito a nos falar a respeito da igreja, o corpo de Cristo. Deixa eu só achar aqui na minha Bíblia, e aí eu vou ler. Tito capítulo 2, versículos de 1 a 7, diz assim. Paulo escrevendo para Tito diz assim, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Palavra de Deus, né? Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitosos, ou respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras no ensino, mostre integridade, reverência. E nós encontramos aqui essas instruções para Tito, que era pastor na igreja em Creta. Nós encontramos aqui exortações sobre como a vida da igreja deveria ser, como as pessoas deveriam interagir umas com as outras, como elas deveriam servir e ensinar umas às outras. Nós temos, queridos, uma ajuda valiosa no corpo de Cristo, que é a igreja. Existem muitos irmãos na igreja que são maduros, que têm famílias bem formadas, que você pode olhar como referência e dizer, eu quero aprender a viver dessa forma. Pessoas podem aconselhar uns aos outros. Então, qual é a nossa esperança para os membros da nossa igreja? Qual é a nossa esperança para os membros da igreja? E isso vai ser um dos propósitos que eu coloquei hoje de manhã para o nosso retiro. Nós esperamos ter famílias, solteiros, que vivam a realidade do reino de Deus em seus lares e onde congregam, também onde trabalham e em suas vizinhanças.
E nós cremos que Deus nos aperfeiçoa para que as seguintes coisas: para que tenhamos famílias saudáveis e estáveis, para que tenhamos solteiros que vivem para a glória de Deus, que mantêm sua santidade e pureza sexual, casais que vivem em harmonia e demonstrando fidelidade um para com o outro, filhos obedientes que respeitam os pais, esposas submissas e maridos amorosos. Um povo que sabe trabalhar, estudar, progredir, casar, criar filhos, cuidar de suas casas, disciplinar e colocar as suas vidas em ordem para a glória de Deus. Isso é o que nós esperamos para os membros da nossa igreja. Mas deixa eu falar agora sobre algumas perspectivas erradas sobre a família. Alguns têm como principal objetivo o progresso material das suas famílias. Eu não sei quantos casais eu já aconselhei que ainda estavam namorando e dizendo: não, a gente não quer casar logo, a gente quer esperar até a gente tiver recursos para comprar nossa casa, né? Até a gente tiver condições de ter um carro, até que... Gente, isso aí é bobagem. Assim, essas buscas para ter recursos materiais para satisfazer esses prazeres passageiros, isso aí não vai resultar em nada para a sua vida. Mas você encontrar um rapaz ou uma moça que amam a Deus, que querem um compromisso sério com uma família que glorifica a Deus, meu querido, não há nada mais belo dentro da estrutura familiar do que aqueles que se submetem às instruções claras de Deus para a família. O progresso material jamais deve ser uma das razões. Eu vou casar com minha esposa porque ela vai me ajudar a ganhar melhor, né? Assim, juntando 2 salários, a gente vai ter uma casa melhor. Ou a gente vai... Isso é bobagem. A Andréa se casou comigo, eu não tinha nem 100 reais na minha conta, viu, gente? Então ela não casou comigo por causa do meu dinheiro. Vocês podem ter certeza, ela tinha muito mais na conta dela. É verdade, tinha muito mais. Quando a gente sentou no banco, a mulher perguntou, né, como é que a gente ia juntar, que a gente juntou as contas imediatamente. Outra coisa que a gente vai tratar amanhã à noite, né? Casais que têm contas separadas, isso aí é do inimigo, viu, meu querido? Vocês precisam andar juntos, os recursos juntos, uma carne, uma coisa só. Mas isso é para amanhã. A gente estava no banco e a mulher lá, ela puxou as nossas contas, ela disse: quer colocar os recursos juntos? Sim, queremos. Aí falou que a André tinha, que era bem mais do que eu, aí puxou a minha conta, eu tinha lá uns 100 reais, sei lá. Ela disse: tem só 100 reais aqui nessa conta, vamos fechar essa, a gente coloca os seus 100 reais na conta da Andréa e faz uma conta nova. Pronto, foi assim que aconteceu. A Andréa não se casou comigo por essa razão. Então, não se case para ter bens materiais. Também não se case, por favor, não se case para ter felicidade pessoal, certo? Eu quero ser feliz, né? Isso aí é bobagem dos filmes, meu querido. Eu vou casar para ser feliz. Não. Você se casa para glorificar a Deus. Você se casa para criar uma família que glorifica a Deus. Não é para você sentir feliz. Isso é pensamento egoísta. Isso é algo que só vai dar errado e vai acabar em separação. Isso eu garanto. Por quê? Chega um dia que você acorda e você olha para o seu lado e talvez a sua esposa não está tão bela quanto o dia lá no altar no casamento, né? Talvez está com mau hálito, talvez o cabelo assanhado. Mas se você basear em sentimento ou em aparência física, isso aí é passageiro, meu querido. Mas o amor bíblico, isso é uma coisa que dura, é uma coisa que vai trazer alegria verdadeira, vai trazer contentamento, mas não porque você está encontrando a felicidade e o contentamento no seu cônjuge, mas porque vocês ambos estão encontrando isso em Deus. O único lugar, meus queridos, que você vai encontrar alegria verdadeira é em Deus. Muito bem, vamos lá. Outro grande problema é a idolatria da família.
Talvez você aqui hoje à noite tenha esse problema. Eu não vou apontar dedo para ninguém, certo? Mas talvez a sua esposa ou sua noiva é a única coisa no seu mundo. Né? O mundo gira em torno da pessoa. Isso aí é errado, meu querido. Isso aí é idolatria. É você colocar uma pessoa no lugar de Deus. Mas pior ainda é o que a gente vê nos dias atuais com as crianças, os filhos dentro de casa, que se tornam reis, né? Os filhos mandando os pais o que fazer. Eu canso de ver em lojas, em shoppings, crianças desrespeitando seus pais. Eu já vi criança batendo nos pais, uma coisa terrível. Porque o filho acaba sendo idolatrado pelo pai. O mundo começa a girar em torno da criança. Mas eu vou deixar o pastor Rony falar sobre criação de filhos amanhã de manhã. E aqueles casais que simplesmente se casam por benefícios pragmáticos. Uma palavra grande, né? Mas simplesmente significa o quê? Casei porque é a coisa mais fácil, né? A gente já namorava, é a coisa lógica. Vamos pagar só um aluguel agora, vamos... Não, isso aí é um negócio pragmático. Só casar porque é a coisa fácil de se fazer? Não. Você se casa para glorificar a Deus. Então tem muitas coisas, muitos pensamentos errados e nós ainda vamos digerir mais desses pensamentos nos próximos dias, ao tratarmos sobre criação de filhos e casamento. Duas mulheres sentadas conversando, não sei se vocês conseguem ver ali atrás. Uma diz: a disciplina e o bom comportamento são as chaves para a harmonia na minha família. Portanto, eu e meu marido fazemos tudo que as crianças mandam. Mas é assim mesmo, viu? Parece piada, mas, gente, eu fico triste demais de ver uma criança de 4, 5 anos mandando os pais o que fazer. Que isso? Na minha família, os meus filhos nunca foram o centro das atenções. Nunca. Agora, eu amo os meus filhos profundamente, mas os meus filhos foram criados sabendo que o meu relacionamento com a mãe deles era o primeiro e mais importante relacionamento dentro da casa. Depois do nosso relacionamento com Deus, obviamente. Mas a idolatria da família é um pensamento tão errado que tem destruído famílias, vai gerar crianças desrespeitosas, ingratas, só vai dar errado. Então, qual é o propósito de Deus para a família? Alguém sabe o que diz Romanos 11, 36? A gente até canta uma música com esse versículo. Porque dele, por ele, para ele são todas. Exatamente. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Isso inclui o meu casamento, inclui a minha família, inclui as minhas amizades, inclui a minha igreja. Meu querido, a glória de Deus em todas as coisas é o objetivo máximo da vida cristã. Então, como é que nós podemos cooperar com esse propósito de Deus para a família? E aqui eu vou tentar rapidamente passar essas últimas coisas. Primeiro, por Deus ser o criador da família, nós podemos dizer que a família existe para a glória de Deus, né? Antes de qualquer coisa. Por Deus ser o criador da família, podemos dizer que ela existe para a sua glória. Também, a família existe para cooperar com o plano de Deus de nos transformar, não é transformer não, viu gente? Carmen, eu vi você, eu lembrei de uma piada com seu nome, viu? Que transformer, eu tenho que falar, gente, eu não posso deixar passar. Não é não? É porque em inglês, carro é car, né? E homem é man, então Carmen deve ser um transformer. Não sei se vocês entenderam, mas... Eita, piada ruim. A minha mente está cheia dessas piadas, gente, desculpa.
Meus queridos, a família existe para cooperar com o plano de Deus de nos transformar. Lá em casa, nós temos um livro que o título é assim: Deus não criou o casamento para a sua felicidade, mas para a sua santidade. Eita, é verdade. Meu querido, a minha esposa é muito mais santificada por causa de mim. Eu garanto isso. Porque ela tem tido que aprender muita paciência, tem tido que perdoar muitas vezes que eu falei besteira. A nossa santificação é parte desse plano de Deus nos transformando conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Certo? Então, nós casamos para cooperar com esse plano. Para mim, é emocionante pensar que nós podemos ter famílias realmente alicerçadas na palavra de Deus. É emocionante pensar que podemos ter filhos, esposas, maridos, que vivem esse propósito, em que cozinhar, lavar, passar roupa, trabalhar para o sustento diário, ter filhos, criá-los, instruí-los, educá-los, tudo isso para a glória de Deus, cooperando com o plano de Deus. Gente, que bênção! Não sei se você já pensou sobre isso, a bênção que é de fazer isso. Agora eu tenho duas observações importantes, certo? Duas observações importantes, eu nem lembro se eu coloquei essas coisas aqui, mas muito importante a gente destacar essas duas coisas, senão vocês vão sair daqui pensando que eu não toquei em assuntos relevantes à sua vida. Primeiro, como é que ficam os casais que não podem ter filhos, certo? Nós temos amigos que esse foi o caso. Não podiam ter filhos de jeito nenhum. Isso foi muito difícil, foi uma luta por vários anos. Mas graças a Deus eles abriram o seu lar e adotaram um menino. Eles adotaram o filho justamente no final de semana que o Levi nasceu, não foi? Mais ou menos ali naqueles mesmos dias, exatamente. Todos nós podemos ter filhos adotivos, filhos biológicos, ou até dentro da igreja. Nós podemos tratar o próximo que ainda está caminhando na fé cristã e precisa de ajuda. Pode ser o nosso filho espiritual, e nós podemos, dessa forma, lhe ajudar. E a segunda observação é como é que ficam os que não se casam, certo? Os solteiros, talvez alguns não vão se casar. E isso é totalmente de acordo com a glória de Deus. Por quê? Porque a glória de Deus não depende de nós. E a glória de Deus também não depende de nós encontrarmos o próximo. Deus é glorificado em nossas vidas quando nós obedecemos a sua palavra. O apóstolo Paulo é um exemplo claro de um homem que entendeu que o seu chamado era de ser solteiro para que ele pudesse se dedicar com maior eficácia à obra de missões. Então, como é que ficam as pessoas que não se casam, que ainda não se casaram? Primeiro, podem se dedicar a muitas outras coisas que ter filhos vai tomar o lugar, né? Talvez você vai ter mais tempo para servir na obra de Deus. Talvez você pode abrir o seu lar para receber pessoas e poder fazer estudos bíblicos para encorajá-los nos caminhos do Senhor, formar grupos. Jesus também não se casou. Será que Jesus não glorificou ao Pai? Glorificou, certamente. Além disso, a igreja, na verdade, é a família mais importante. Certo? A família de Deus, a igreja, é a família mais importante. Então, se você não é casado, meu querido, minha querida, saiba que a igreja é sua família. Nós temos irmãos, temos aqueles que nós podemos chamar de filhos na fé, por termos conduzido eles a conhecer a Cristo e no discipulado. Na segunda-feira à noite nós vamos falar um pouquinho de como aplicar essas verdades de forma prática dentro do lar, certo? Eu falei para vocês que eu tenho uma pilha aqui de fichas pautadas. Ninguém ainda me deu um, tá certo? Essa ficha pautada aqui é para você escrever uma pergunta relacionada com casamento, relacionado com criação de filhos, família em geral, discipulado dentro do lar. Vocês podem escrever sua pergunta e na segunda-feira à noite o pastor Rony vai apresentar essas perguntas para mim e para minha esposa e nós vamos tentar responder de acordo com a nossa experiência. Não porque nós somos perfeitos, mas
porque pela graça de Deus, nós temos caminhado e cada dia, cada ano, a nossa família e o nosso casamento têm se fortalecido. Então, o que Deus tem nos abençoado, nós também queremos abençoar os outros. Simplesmente isso. Não porque a gente pensa que é alguma coisa. Não, muito pelo contrário. É só a graça de Deus em nossas vidas. Como é que a família então coopera com o propósito de Deus? Criação de filhos, formação e desenvolvimento de cada pessoa dentro do lar. Como eu falei, a gente vai tratar disso na segunda-feira à noite, como base para o crescimento e edificação da igreja. Eu coloquei sim as duas observações. Peço desculpas aqui, os slides não estão na ordem correta, mas aqui estão aquelas duas observações que eu fiz, tá certo? Casais que não podem ter filhos e solteiros. Meus queridos, todos nós podemos viver para a glória de Deus. Amém? Obrigado. Vamos lá, Romanos 8, 28 e 29, trecho muito conhecido diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Uma maneira muito simples de explicar isso aqui é dizer o quê? Todas as coisas em nossas vidas cooperam para o nosso aperfeiçoamento, certo? Até as coisas mais difíceis que você já experimentou na vida cooperam para que, não é para você se sentir bem não, viu gente? Tem pessoas que veem versículo 28 e dizem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vai ser só alegria, só felicidade. Não, depois ele vai dizer que Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, certo? Para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo, quer dizer que Deus vai ter que remover muita porcaria das nossas vidas, né? Muito pecado, muita coisa que não presta. E a forma preferida de Deus de fazer isso em nossas vidas é através do sofrimento, das dificuldades. Mas a família também é um elemento que coopera com esse plano de Deus de nos transformar. Deixa eu terminar aqui hoje à noite com esse último ponto. Quais são os benefícios de uma família saudável? Você pode dizer, eu já sei, a minha família não tem essas coisas, mas já sei o que é. Então, vamos ver. Porque se você obedecer aquilo que a gente já falou, você pode acreditar que essas coisas não só vão ser proféticos, deixa eu dizer isso porque é da palavra de Deus, né? Não é porque eu disse, mas você pode acreditar que Deus vai abençoar o seu lar, se você decide obedecer os propósitos de Deus. Primeiro, a família vai se tornar um abrigo nas tempestades da vida. Uma das coisas que mais me entristece quando eu aconselho casais que estão passando por dificuldades, são aqueles que não gostam de estar em casa. Sem brincadeira, eu já aconselhei casais em que nenhum dos dois gosta de estar em casa. Só quer estar com os amigos ou fazendo outras coisas. Meus amigos, eu não tenho lugar no mundo que eu prefiro mais estar do que em casa. Estou sendo bem honesto, certo? Eu amo chegar em casa onde está a minha esposa, quando os meus filhos estão juntos, porque é momento de nós experimentarmos a vida, o amor de Cristo e de podermos atravessar as lutas da vida encorajando um ao outro. Mas pensa na família triste, onde você nem gosta de ir para casa para descansar. Prefere estar no barzinho com os amigos ou prefere estar fazendo outra coisa fora de casa. Situação triste. Quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Vocês ouviram? Provérbios, capítulo 14, versículo 26. Diz que, deixa eu voltar, quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Onde os princípios bíblicos são vividos e obedecidos, o lar se torna um abrigo. Não só para os pais, mas para os filhos.
Porque ali há cuidado, há amor, há socorro em momentos de dificuldade, é um abrigo. Quando as tempestades da vida estão lá fora, querendo derrubar a casa, nós sabemos que ali dentro, vivendo os propósitos de Deus, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Isso aqui eu não tenho um trecho não, mas é verdade, porque eu sei. É um lugar de comunhão, meu querido. Se nós somos chamados para viver em comunhão uns com os outros, e dentro do lar cristão não há comunhão, que coisa mais triste, né? Comunhão é mais do que só fazer as pazes, né? Aguentar um ao outro. Não, comunhão, você viver a vida juntos, você trocar experiências, vocês conversarem sobre suas ansiedades, sobre suas lutas, sobre seus sonhos, e juntos dentro da família, essa comunhão é experimentada e Deus é glorificado. Eu tenho certeza disso. Amém. Muito obrigado. Eita. Na família há a oportunidade de expressões de amor mútuo. Primeiro deixa eu ver aí Provérbios 5:18. Eu já estou na última página, gente, viu, do meu esboço. Parece não ser muita coisa, mas quando eu tenho 12 páginas é bastante, viu? Provérbios capítulo 5, versículo 18. Quem tem Bíblia aí pode procurar também. Eu vou encorajá-los nas próximas noites e manhãs, tempo junto aqui na palavra, que vocês tragam sua Bíblia, ou abram no seu celular, seja onde for, mas para acompanharmos juntos, para você ver que o que o pastor Timóteo está dizendo não é invenção não, viu gente? Não é bobagem não, é verdade. Capítulo 5, versículo 18. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Meu querido, eu não digo isso para me gabar não, mas eu hoje tenho um relacionamento com minha esposa melhor do que em qualquer outra fase da minha vida. Sem brincadeira. Hoje, com quase 29 anos casados, eu posso dizer que o casamento hoje é muito, mas muito melhor. Como isso? É porque nós estamos vivendo esses princípios. E seja bendito o seu manancial, alegre-se com a mulher da sua mocidade. Eu não vou ler o resto porque pode escandalizar alguns, né? Algo sobre relacionamento conjugal. Mas vamos lá. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. Salomão, escrevendo depois de ter gastado fortunas, acumulado prazeres para si, tanto em bens materiais quanto em mulheres. No final da sua vida, ele escreve aqui Eclesiastes e ele descobre que tudo foi em vão. Ele diz: aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Ele falou tantas coisas que é correr atrás do vento, você se fadiga e nada. Mas aqui ele separa o relacionamento conjugal com uma coisa que vale a pena, certo? Uma coisa de grande valor. Expressões de amor, não só entre marido e esposa, mas também com os filhos. E isso nós vamos tratar na segunda-feira à noite também. A família é um centro de discipulado, um centro de treinamento e discipulado, onde aprendemos a servir um ao outro e a Deus. Eu não vou ler esses trechos porque vamos deixar para a segunda noite, mas Deuteronômio capítulo 6, instruções claras para a nação de Israel quanto à glória de Deus na família. Romanos 12, 13. Mas deixa eu terminar com um salmo, certo? Um salmo para encerrar, mas eu tenho uma citação que eu esqueci de falar. Essa autora, ela escreve: nós não existimos para glorificar nossas famílias existem para glorificar a Deus. Então pense bem sobre a sua família. Você pensa que tudo gira em torno da sua família? Você está pensando errado, certo? A família existe para glorificar a Deus. Nós não existimos para glorificar a família. Salmo 128, e aí eu encerro.
Salmo 128. Salmo 127 é o que falamos sobre a edificação da casa, né? Mas diz assim, ó, escutem. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. E o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Aí ele termina dizendo paz sobre Israel. Por quê? Porque ele entende que a família é a estrutura que vai criar uma sociedade onde haverá paz, onde haverá prosperidade, onde haverá pessoas vivendo como cidadãos do reino. Agora, eu sempre gosto de responder algumas perguntas, né? E daí? O que é que isso tem a ver com a minha vida? Primeiro, a primeira coisa que você precisa fazer nessa semana é se comprometer com a glória de Deus, na sua vida e no seu lar, na sua família. Segundo, você precisa criar o hábito de leitura bíblica e oração dentro do seu lar. Você diz, mas eu não tenho tempo. Faça tempo. Você tem tempo para fazer tudo que você quer. Acredite, você tem tempo para fazer tudo que você quer. Quando você quer ver um determinado filme que vai ser lançado no cinema, você dá um jeito e chega lá. Quando você marca um churrasquinho com seus amigos, você pode estar atarefado, mas você chega lá. Você tem tempo suficiente para fazer tudo o que Deus deseja para a sua vida. Entenderam? Você tem tempo suficiente para fazer tudo o que Deus tem para a sua vida. Vamos lá? Amém. Então crie o hábito. Leia a palavra. Não precisa ser um estudo de 1 hora, mas leia um trecho bíblico. Faça oração em família. Você diz, mas eu sou solteiro. Beleza, leia a Bíblia. Faça oração. E diga, Senhor, eis a minha vida, eu quero te glorificar. Seja casado, seja solteiro. Mas leia a Bíblia, ore. Estude a palavra para saber como ser um melhor marido, como ser melhor esposa, como ser melhor filho, melhor avô. E a lista continua. Se você quer saber como ser um melhor cidadão, leia a Bíblia. Se você quer saber como melhorar sua família, leia a Bíblia. Você diz, mas eu já li, ainda tem essas lutas na minha família. Mas você está obedecendo a Bíblia? Eis o ponto-chave, viu? Não é só ler e deixar jogado, não. É ler e aplicar. Ler e obedecer. Lembre-se que Deus é o criador da família, sendo assim, Ele é o único que tem o direito e a autoridade de dizer por que ela existe. A igreja existe para apoiar a família, não para substituí-la. Entenderam? Se você terceiriza o discipulado do seu filho para a igreja, você está errado. Eu dizer isso hoje. Se você pensa que a formação espiritual do seu filho ou da sua esposa deve acontecer na igreja, você está errado. A igreja existe para apoiar aquilo que já deve estar acontecendo dentro do seu lar. E aqui eu concluo e vamos orar. Senhor Deus, nós queremos a Tua glória em todas as coisas. Nós queremos que o Senhor, Deus, manifeste a Tua glória, não apenas em nossas vidas, mas em nossas famílias, em nossos lares, ó Deus. Que sejamos pessoas dedicadas ao ensino da palavra e à oração. Que sejamos homens e mulheres e crianças e jovens, ó Deus, que estão dedicados a viver os princípios bíblicos no lar. E, ó Deus, se houver alguém aqui hoje à noite que está lutando com um conflito no lar, que está lutando, ó Deus, com problemas sérios, ó Deus, nós clamamos pelo poder do Teu Santo Espírito, que o Senhor possa trazer arrependimento nos lares, que o Senhor possa fazer uma limpeza que vem por meio da Tua palavra, e ó Deus, que juntos, como irmãos em Cristo dentro da igreja, que possamos encorajar um ao outro, enquanto ainda é dia, porque sabemos que Jesus está voltando e Ele não quer nos pegar surpresos ou fazendo coisas que não agradam, ó Deus, sendo preguiçosos, mas que sejamos diligentes, ó Deus, a conhecer a palavra.
mas também de obedecer a palavra. E teremos todo o cuidado, ó Deus, de honrar e glorificar o teu santo nome pelos resultados. Ó Deus, conceda graça aos nossos lares. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.